Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46, o cego de Jericó, diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse ao que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Vamos falar alguns pontos aqui que o Espírito Santo tem trazido em revelação ao nosso espírito. O primeiro deles é esse aqui, ó. E ele, lançando de si, versículo 50, a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Você sabe o que significava a capa para uma pessoa cega? Aquela capa significava para ele o quê? Abrigo. A sua moradia. Ele morava ali. Aonde ele parava, a capa para ele representava moradia. A capa para ele representava proteção do frio, do calor, do sol, da chuva. A capa para ele representava esconderijo, para não ser roubado, para não ser furtado durante as vigílias da noite. Então eles se recolhiam em lugares e se cobriam com a capa, se tampavam e ficavam ali até o dia amanhecer, até a chuva passar, ou até o sol se pôr, enfim. Quando disseram para esse homem, Jesus parando e disse que o chamasse, e chamaram o cego dizendo, quando disseram para ele: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Glória a Deus, Jesus. Esse ponto, ele te chama. Isso entrou dentro daquele homem que era cego até então, esse poder, essa força, essa glória dessa palavra, ele te chama. Glória a Deus. Entrou de uma maneira tão profunda Glória a Deus. que aquele homem entendeu: se ele está me chamando, se ele está aceitando o meu clamor, o meu pedido, a minha oração, a minha súplica, Aleluia. eu não vou voltar da presença dele da mesma maneira. Glória a Deus. Eu não vou precisar mais do que eu estou precisando agora, sem ter a presença dele. Glória a Deus. Porque com a presença dele, daquilo que naturalmente eu precisava, eu agora não preciso mais. Ele entendeu isso. E quando ele disse: ele tem bom ânimo, começa a se animar. Porque se ele te chama, alguma coisa maravilhosa vai te acontecer. Aleluia. Glória a E Deus. ele foi até Jesus, e Jesus disse logo para ele: Tu queres que eu te faça? Olha a prova de que ele entendeu a palavra, ele te chama. Ele poderia: Senhor, me dá uma casa, manda alguém vir cuidar de mim, me dá dinheiro, me dá. Ele não pediu mais coisas naturais. Quando Jesus te chama, não olha para o natural. Por isso que quando a vida da pessoa espiritualmente começa a mudar, até os pedidos dele ou dela em oração também começam a mudar. Começa a olhar para o alto, começa a fazer pedidos sobre as coisas do alto, começa a desejar ministério, dons e talento, começa a desejar ganhar alma, começa a desejar ter intimidade na oração, vida de santificação, conhecimento bíblico. Isso começa a modificar a tua própria vida, porque quando ele te chama, ele te garante que aquele que segue a ele não vai ter falta de nada. Nada. Ele não precisa do teu emprego para pôr o pão na tua mesa. Ele não precisa do lugar que você mora para te proteger ou para te guardar. Ele é poderoso para pôr o pão na tua mesa quando ele quer. Ele é poderoso para te guardar a hora que ele quiser.
E se Ele te chama, é porque você é importante para Ele e alguma coisa Ele quer operar na tua vida. Algo Ele quer fazer na tua vida. Ele te chama. Ele marcou um encontro contigo. Ele te chama. Glória a Deus. Sabe onde você encontra o endereço desse encontro? Mateus 6,6. E tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e orarás ao teu Pai. Teu Pai que te vê em secreto, te ouve em secreto, te recompensará publicamente. Ele te chama. Ele te chama para uma vida de oração. Ele te chama para uma vida de santificação. Ele te chama para você adquirir fé através do conhecimento da palavra. A fé vem pelo ouvir, Romanos 10,17, ouvir pela pregação do Evangelho. Examinai as Escrituras, João 5,39, porque vós cuidaste ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então Ele está te chamando. Para que Ele está me chamando para entrar nesse mover, nesse caminho? Por quê? Porque Ele tem algo grande a realizar na minha vida. E com isso todos verão que aquilo que antes eu precisava tanto, agora que Ele me chamou, daquilo que eu precisava naturalmente falando, eu agora não preciso mais. Glória a Deus. Porque se Ele me chama, Ele vai modificar e transformar algo na minha Amém, vida. Jesus. Ele vai operar, porque quem segue a Jesus não tem falta de nada. Amém. Quem segue a Jesus não tem falta de nada. Só que quando alguém diz quem segue a Jesus não tem falta de nada, você vai dizer, eu não vou ter falta de comida, eu não vou ter falta de roupa, eu não vou ter falta de moradia, e também não vai ter falta de aflição, também não vai ter falta de perseguição, também não vai ter falta de ser caluniado, porque tudo isso Ele passou e Ele venceu. Glória a Deus. E Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. João 16, versículo 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, Ele te chama para ter uma vida de vitória, passando pelas aflições, passando pela angústia que tu está passando hoje, passando pelo momento de tristeza que tu tem vivido, você precisa passar, você não vai ficar. Amém. Ainda que eu passasse, que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Ele diz isso no Salmo 23 de Davi. Por quê? Porque ele entendeu, eu passei por muitas coisas com Jesus, e eu só passei porque Jesus estava comigo. Se Ele não tivesse comigo, eu não tinha passado. Já tinha mergulhado na primeira aflição, no caminho de depressão, já tinha mergulhado na primeira aflição, no mar de tristeza, já tinha arrancado a minha própria vida. Eu não resistiria à opressão do maligno que tem nesse mundo. Se eu passei, foi porque Ele disse, João 10,19, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos causará mal algum. E aonde está esse poder? No nome dEle, no sangue dEle e na palavra dEle. Então, quando disseram para ele, tem bom ânimo, Ele te chama. Primeira coisa que Ele largou, aquilo que naturalmente era mais importante para Ele. Há pouco tempo, a serva de Deus estava pregando aí e disse, né? Renunciar ao que você gosta, que você não gosta, é fácil. Eu nunca usei droga, então vou renunciar à droga. Eu nunca usei. Eu nunca bebi bebida alcoólica. Então eu vou renunciar à bebida alcoólica. Eu nunca bebi. Eu não gosto. Agora, renuncie uma coisa que você gosta, desde que essa coisa esteja te atrapalhando no reino de Deus. Renuncie a ela. Quero ver você renunciar. Renúncia não é pelo que você não gosta, é pelo que você gosta, porém está te impedindo de caminhar no reino de Cristo Jesus. Por isso eu coloquei aqui. Você pode estar desejando ir para o lugar que você mais goste. Senhor, eu quero ir lá, eu quero ir naquela festa, eu quero ir na casa daquele irmão, daquela irmã, quero ir naquele casamento, naquele noivado, eu quero ir naquele passeio, mas se o Senhor não quiser que eu vá, se o Senhor não for comigo, não me deixa ir. Eu não quero ir aonde o Senhor não vá na minha frente. Eu não quero ir em um lugar em que eu não veja as tuas pegadas na frente dos meus passos, para poder seguir. Glória a Deus. Isso tem que ser a nossa oração, porque Ele conhece todas as coisas antes mesmo que elas venham a acontecer. E o terceiro ponto, Jesus falando disse-lhe, que queres que eu te faça?
Olha só. Que queres que eu te faça? Geralmente, quando as pessoas escutam uma palavra de Deus, alguma coisa ligada ao reino de Deus, pensam logo nas coisas do mundo, porque o ser humano ele vive nessa terra tão fissurado e tão preso nas coisas que tem nesse mundo. Eu preciso trabalhar, precisa. Eu preciso pagar conta, preciso. Eu preciso comer, preciso. Eu preciso beber, preciso. Eu preciso me vestir, preciso. Preciso de um carro, preciso. Precisa de uma casa, precisa. Eu preciso me mudar, preciso. Eu preciso comprar, preciso. Eu preciso vender, preciso. E tu vai vendo que tudo que é natural, tu vai vendo e falando, eu preciso, mas eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso. Mas quando a gente entende que a nossa única, verdadeira e maior e gloriosa necessidade é ter comunhão com o Senhor Jesus, aí você vai entender que todas as coisas que você precisa, mesmo que você nem tenha pedido em oração, Ele vai te conceder, porque é promessa dEle. Então não tem que andar pelo que eu preciso, eu tenho que andar pelo que Ele quer. Eu tenho que andar pela frase que Samuel disse: eis-me aqui, Senhor. Eu tenho que andar pela mesma frase que Isaías disse: eis-me aqui, Senhor. Eu tenho que me andar pela frase que Paulo disse: Senhor, quem é? Me mostra quem tu és, me revela a tua vontade, o teu plano, o teu desejo. Então eu tenho que andar naquilo que realmente glorifique e agrade a Deus. E quando esse homem chegou diante do mestre, lá no versículo 51, 52, veja bem, e Jesus falando disse: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. O nosso Deus não é Deus de melhorar situações. Melhora é para quem é incapaz de mudar. O nosso Deus é todo poderoso para mudar todos os quadros, porque só Ele é o Deus das causas impossíveis. Ele não melhora as coisas, Ele transforma as coisas. Ele não ressuscita o morto pela metade, Ele ressuscita totalmente. Ele não te cura 50%, Ele te cura 100%. Ele te livra 100%. Ele opera 100%. Ele opera na plenitude. Ele é Deus. Acima de tudo e acima de todos, Ele é Deus. Então, a tua vida está melhorando? Tá? Não foi Jesus que está operando. Não foi. Pode achar alguma outra coisa que está influenciando a tua vida. Mas estou melhorando. Não. Quando a tua vida for transformada radicalmente, for mudado o teu lamento em baile, você for cingida a tua tristeza for cingida de alegria, quando Deus mudar o quadro que tu estás vivendo, aí você vai dizer: o Senhor Jesus está na minha vida. Eu estou vendo, crendo e reconhecendo que só Ele poderia mudar o quadro que eu estou vivendo. Ele não muda e nele não há sombra de variação, mas Ele muda todas as coisas nas nossas vidas e transforma todas as coisas, porque o nosso Deus é perfeito, e a palavra dele é perfeita e Ele opera com perfeição. Que queres que eu te faça? Eu quero ter vista, eu quero ver. Vai, o que ele disse? E vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Repara que nessa narrativa do texto, do capítulo, do versículo 46 ao versículo 52, essa cura, essas maravilhas, tudo isso se moveu através de palavras. 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 Palavras é o que nos interessa. Palavras é que muda o quadro da nossa vida. Palavras de Deus é o que nós precisamos, nós necessitamos. Palavras, ouvir o Senhor dizer: olha, tem bom ânimo, Ele te chama. Palavras, porque são as palavras que mudará todo o nosso viver. E que por essas palavras o Senhor nos abençoe, e que por essa palavra o Senhor cuide de nós, porque sem Ele nada podemos fazer. A Deus seja toda a glória.